Passivo elevado, que o banco analisa antes de negociar. Se a sua empresa está com passivo elevado e você está esperando o banco ter boa vontade para negociar, você já começou errado. Banco não negocia por empatia. Banco negocia por análise de risco. E se você não entende o que está sendo analisado internamente, você entra na mesa em desvantagem. Hoje eu vou te explicar exatamente o que o banco avalia antes de decidir se negocia, executa ou endurece a cobrança contra você. Primeiro ponto: classificação de risco da operação. Nenhum banco olha apenas para o valor da dívida, ele olha para o estágio de risco em que sua empresa está classificada. Com o modelo atual de perda incorrida mais perda esperada, estruturado pela 4966, regulamentação do Banco Central, regulamentações complementares do Conselho Monetário Nacional, o banco não espera a inadimplência consolidada para agir. Ele provisiona pelo risco da operação. Quanto maior o risco percebido, maior o provisionamento. E provisionamento impacta resultado contábil, indicadores prudenciais, pressão interna, estratégia de cobrança. Se sua operação já está classificada em estágio elevado, o banco começa a decidir entre negociar ou executar. Segundo ponto, tipo de garantia. O banco analisa: tem garantia real? Tem alienação fiduciária? Tem cessão de recebíveis? Tem aval do sócio? Quanto maior a garantia, menor o risco. Quanto menor o risco, menor a urgência para conceder desconto. Ou seja, operações sem garantia tendem a gerar maior pressão negocial. Terceiro ponto: histórico de comportamento. O banco analisa seu histórico completo. Pagamentos anteriores, frequência de atrasos, tentativas de renegociação, volume de exposição total. Empresa que paga parcialmente e demonstra organização tem mais margem do que empresa que simplesmente para. Quarto ponto: concentração de risco dentro da instituição. Se sua empresa tem várias operações no mesmo banco, pode ocorrer o chamado efeito arrasto. Uma operação inadimplente pode puxar outras para estágio semelhante de risco. Isso altera completamente sua posição. Se o banco começa a enxergar sua empresa como risco sistêmico dentro da carteira, a tendência é endurecer. Mas isso também pode abrir janela estratégica de redução, de reestruturação, se você souber agir antes da judicialização. Quinto ponto: viabilidade futura. Banco não negocia apenas dívida passada. Ele analisa se sua empresa tem capacidade futura de pagamento. Por isso, fluxo de caixa, governança e organização financeira são decisivos. Se você chega na negociação apenas dizendo "não consigo pagar", sua posição enfraquece. Se você apresenta cenário estruturado, com dossiê, muda a conversa. Sexto ponto: incentivo econômico e tributário. A Lei 14.467 de 2022 estabelece tratamento tributário específico para perdas incorridas. E isso influencia o cálculo interno do banco sobre reconhecer perda, manter ativo ou negociar. Você não está negociando só com o gerente, você está negociando com o balanço da instituição e pouquíssimas pessoas sabem disso. Se sua empresa está com um passivo elevado, com dívidas altas, antes de pedir desconto, lá para o banco, faça um diagnóstico técnico da sua classificação de risco, do tipo de garantia e da concentração da sua exposição. Negociar
Negociar sem esse mapa é aceitar a condição imposta, puro amadorismo. Continuando. Sétimo ponto, estágio jurídico. O banco avalia se já existe ação judicial distribuída, notificação formal, vencimento antecipado declarado, processo de execução iminente. Quanto mais próximo da execução, menor a flexibilidade. Antecipar melhora sim sua posição. Oitavo ponto, tamanho da instituição. Instituições com estruturas mais robustas de gestão de risco seguem padrões mais rígidos de provisionamento e controle prudencial. Isso altera a estratégia. Isso altera a estratégia de negociação. Negociar com um banco grande não é igual negociar com um banco médio e banco pequeno. Postura, timing e proposta precisam ser ajustados. Conclusão estratégica. O banco analisa risco, garantia, histórico, concentração, viabilidade futura, incentivo econômico, estágio jurídico. Se você entende esses 7 pontos, você melhora sua posição. Passivo elevado não significa falta de solução, significa necessidade de estratégia. Negociação eficiente começa antes da mesa, começa no diagnóstico, começa no dossiê. E se a sua empresa está com um passivo relevante e você quer entender como o banco está analisando suas operações antes de decidir negociar ou executar, você precisa agir antes da judicialização. Se você quer entender como o banco está classificando a sua empresa, qual é o estágio de risco da sua operação e como isso pode abrir uma janela técnica para reduzir suas dívidas, os nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale já com o nosso time de especialistas. Solicite uma análise técnica e estratégica das suas dívidas, do seu passivo empresarial. Quem entende o que o banco analisa, com certeza negocia melhor. Quem ignora, reage sob pressão.